Aprovado pelo plenário da Câmara dos Deputados, o regime de urgência para o projeto de lei complementar que regulamenta a criação de municípios no Brasil. Foram 337 votos favoráveis, 36 contrários e 2 abstenções. A aprovação da urgência, no entanto, teve grande apoio dos parlamentares. Mas o que está sendo discutido e votado nesse momento é a regulamentação da Lei Complementar Federal para a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios. A criação é o surgimento de um novo município, a incorporação é você pegar uma determinada faixa de outro município e incorporar no seu, tá? O desmembramento é você tirar do município determinada faixa para que ele vire município, e a fusão é você pegar 2 municípios e criar um só, né? Inclusive, eu não me recordo agora qual Tribunal de Contas, mas tem um Tribunal de Contas que estabeleceu um limite. Olha, os municípios que têm até esse X de população aqui e tal arrecadação, é interessante se unirem para se criar um município maior, com maior viabilidade econômica e por aí vai. Mas é preciso saber se de fato é viável ou não a criação desses novos municípios, já que isso não afasta o problema da responsabilidade fiscal na federação, havendo um aumento de despesas com as novas estruturas municipais, sem que haja a geração de novas receitas. É uma área que tem que ter um mínimo de arrecadação, porque senão você vai criar um município para que ele fique na situação de vários outros municípios brasileiros, que vivem único e exclusivamente, né, do fundo de participação que a União e os estados mandam para os municípios. Sem isso, esses municípios não vivem. Então, esse é o cuidado que se tem que ter na hora de se criar um município, que é justamente o estudo de viabilidade. Para os municípios, a divisão de território causaria uma grande perda, principalmente em arrecadação. De regra, os prefeitos não querem perder faixa territorial, porque aí você vai perder repasse, porque a partir do momento que você se desmembra, você vai dividir os repasses, né? E, logicamente, você vai dividir eleitorado, você vai dividir poder. Então, de regra, para os municípios, não é visto com bons olhos. Essa vontade emancipatória, vamos chamar assim, ela surge de níveis estaduais e federais, que é justamente aquela pessoa que quer cooptar maior poder político, ou então perdeu um determinado poder político de uma certa região. Mas até que se possa criar um novo município, uma longa estrada ainda tem que ser percorrida. A instalação só se dá quando o município ele tem condições de funcionar. Poder legislativo, executivo, servidores. Se não tiver nesse quadro perfeito, ele não é instalado. O grande problema nisso é que é meia dúzia que decidem depois se o município tem condições ou não de funcionar. São os deputados estaduais. E é vontade política, como disse aí o especialista. Gente que perdeu o capital político, ou que quer ampliar o capital político, enfim. É tudo política, tudo interesse do voto, não há outro interesse. Nós temos municípios aqui no estado, me desculpe, eu não vou dar nomes, até para não magoar ninguém, e todo mundo sabe, que se juntar 4 municípios não dá um. Se juntar 4 municípios, não dá um. Município de 3 mil habitantes, de 3 mil eleitores, 4 mil eleitores, 5 mil eleitores, mais ou menos essa população, é um absurdo. Eu conversava dia desse com o prefeito de Nova Mamoré, que esteve aqui conosco. Pessoa extremamente simpática, afável, trabalhadora, que está tendo problemas no seu município. O município arrecada 2,5 milhões, sabe? Arrecada menos do que uma empresa de médio porte. Quer dizer, não é possível, não é possível. Aí não consegue manter a estrada, não consegue manter a saúde, não consegue manter as escolas, a educação. Enfim, não consegue nada, fica pagando salário o tempo todo. Então, olha, eu sou contra esse momento que o país vive, momento difícil porque o país vive.
sabe, tentando se recuperar, sair de uma crise política e econômica. Agora vai se pensar em criar novos municípios. Vocês já imaginaram? Que sejam 100 municípios novos. São 100 prefeitos, são 100 vice-prefeitos. São aí, quanto? 1.500, 2.000 novos vereadores. Mas cada município desse, uns 10 secretários, 8 secretários, 800 secretários no total. Quer dizer, quantos cargos comissionados mais? Quer dizer, não há condição nenhuma. Não há condição nenhuma. Tem distritos aqui que choram, lamentam o abandono, mas aí querem se tornar independentes. Se tornarem independentes, vai piorar. Vai piorar. Então tem que ter muito cuidado. Eu vejo isso como um casuísmo eleitoreiro, não sei de quem, não sei porquê, não sei. Agora, o preço eu sei qual será. Mais pobreza para esse país. Como eu disse ainda agora aqui, nós temos municípios aqui que se juntando. Junta 4, não dá 1. Não dá 1. Não arrecadam nem para pagar folha. Os prefeitos todos de pires da mão vindo aqui a Porto Velho toda semana tentando alguma coisa. Tá difícil. Não consegue pagar os salários dos seus funcionários. Isso aí, olha, se depender de mim, isso aí não passa na Câmara dos Deputados.